Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso call de fechamento do dia 16 de julho de 2013. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado acabou voltando, positivou. Deixa eu botar aqui. Veja que apesar de vários papéis aqui terem apresentado uma volatilidade muito grande, negativando, fazendo quedas grandes, como o BVMF com 3,60 de queda no momento, os Minas, enfim, 4 de queda, CSN 3,60, o IBR reverte tudo, cai 3,50. Enfim, teve alguns papéis que realizaram, foram lá embaixo e depois reverteram em alta. Aí a gente vai ver alguns desses papéis hoje aqui. Mas fundamentalmente no dia de hoje ele tem, você vê que ele no momento forma um doji de indefinição, mas com viés de alta. Se a gente pegar aqui o Ishimoku no diário, ele começa a querer reverter uma melhora, estocástico comprado em 70%. Se a gente voltar no nosso template normal, a gente vê que o mercado tem objetivo um objetivo de recuperação, né? E ele agora está em 46.800 pontos, 840 pontos, acima, portanto, da até ontem resistência de 46.720. Então, o interessante é que ele venha a se manter acima desse patamar. De 46.720. O ideal é que ele vai fechar acima, e quanto mais perto da massa do dia ele vier, melhor. A gente vê o próprio índice futuro aqui, né, que apresenta comportamento bem similar. A diferença é que lá é um doji, aqui é um sprint top, ambos de indefinição. A gente pegar aqui o SP500, né, livre de toda aquela parafernália, a gente vê que hoje ele devolve o que subiu nos últimos dois pregões. Então, uma realização relativamente firme, não chega a ser forte. O SP500 caindo 0,48 no momento, Nasdaq 0,39 e Dow Jones 0,28. É tudo caindo. Petrobras em alta, dentro de uma área de deriva. E aqui a gente tem aquela flâmula grosso modo está aqui a flâmula. Dentro de uma área de deriva. Então, você vê que ele perde a volatilidade. Com isso, as bandas começam a estreitar. A banda de baixo sobe e a banda de cima vem como um rojão, né? Vem com embicando para baixo com tudo. A expectativa é que eles venham, a hora que a média começando a virar uma lateralidade, e a expectativa é que essa banda superior venha mergulhar nesses 17,05 aqui. E aí ele começa a andar mais, de uma forma mais lateral. E aqui também começa a respeitar na casa dos 19, 17, dos 14,95, dos 15 reais. Então a gente vai ter as bandas paralelas em torno de 15, 17 reais. Por enquanto não há nenhuma sinalização da quebra desse movimento de Petrobras, que vem estreitando, como eu disse, a volatilidade. Vale do Rio Doce sinaliza com a possibilidade de quebrar
um padrão de queda. Ele agora tem um comportamento muito mais lateral. Hoje melhorou um pouquinho, enfim, ele se rebelou e vem com outro gapzinho aqui de alta. Mas você vê que fundamentalmente ele continua aqui dentro de uma área de deriva. Então o Vale continua dentro de uma área de deriva. Nada impede que o papel volte a realizar nos próximos dias. Esse candle de hoje é um candle que sinaliza perda da força desse movimento de alta aqui. E aqui eu traço uma linha de tendência de alta mostrando que ele pode vir a perder essa sustentação da linha de tendência de alta. Tá certo? HRTP. Pelo gráfico diário está dentro de uma grande área de deriva. Pelo semanal, idem. Pelo semanal não tem nenhuma expressão. Ele está derivando dentro de um fundo, mostrando que pode ser uma sinalização de acumulação para reverter uma alta. Mas o candle de ontem fecha bem negativo, bem neutro, né, na verdade, e hoje mais ainda. Então no curto prazo ele tem o suportezinho nessa faixa de 1,85, 1,84 e no topo tem uma resistênciazinha de 2,74, mais diferente como é do seu comentário. Eu não vejo ele batendo em 2,74 nos próximos dias, não. Ele fecha os últimos 2 dias bem neutro, bem apagado, né? Bem sem, principalmente hoje, um doji totalmente de indecisão dentro de uma área de indecisão. Se a gente olhar aqui, os indicadores já tem um pequeno viés de alta sinalizado pelo estocástico lento, que é um oscilador que tende a se antecipar o movimento gráfico. Temos também as médias 5 exponencial e 8 simples, que fecham esse movimento de queda. Com essa lateralidade desses últimos dias, ele fecha o seu movimento de queda, mas não ganha ainda movimento de alta. Então, por enquanto, as próximas semanas para esse papel tendem a ser bem neutras. Se a gente jogar aqui no gráfico diário, a gente consegue enxergar bem essa neutralidade dentro desse canal de deriva. 2 de 10 com 2 de 70, bem neutro, estocástico vendido. Deixa uma pequena sombra inferior no candle de hoje, mostrando um pouquinho mais de sustentação, mas nada demais. Nada demais. Nosso mercado, de uma forma geral, agora à tarde mostra uma recuperação, mostrada aqui por mini índice, né, gráfico de 15 minutos, e ele começa a reverter aqui por volta das 2h40, né, no início da tarde ele começa a reverter numa alta, não chega a fazer um grande movimento de alta, né, ele faz um movimento tímido de recuperação. Lembrando que hoje o mercado abre com este candle aqui, reverte com este candle aqui
e dá uma pequena barrigada. Deixa eu ver aqui o SP500. Quero ver nesse aqui SP500 se ele sinaliza alguma melhora nos 60 minutos. Não sinaliza nada. Sobe e cai. E nessas últimas horas, na verdade, ele é bem neutro, bem lateral. Então, não vejo uma motivação altista pelo SP500. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico diário. Tem alguns papéis aqui que eu queria mostrar para vocês, começando com JBS Friboi. Volume, aliás, hoje horrível, hein? Mercado hoje muito ruinzinho, hein? Brincadeira. Ele abriu sinalizando uma alta consistente, reverteu tudo em queda. Alguns papéis recuperando aqui. Mas volume projetado está em 4.350. O mercado, inclusive lá fora, mercado americano em compasso de espera com o pronunciamento do Bernanke amanhã, quarta e quinta-feira. Então o mercado tem compasso de espera para o pronunciamento, né, para o discurso do Bernanke de amanhã. Por isso que o mercado está parado desse jeito. Aqui JBS fez o padrão de desenvolvimento, abriu com gap, fechou esse gap, reverteu forte. Eu soltei uma análise, não sei se vocês viram, e uma recomendação de compra hoje, agora à tarde. Aqui JBS, rompendo 6, até então, enquanto fazia análise, ele estava testando 6,72, fez máximo em 6,74, objetivo 6,94. E tem um stop aqui em 6,63. Ele fez máximo agora aqui, ele está em 6,77. Ele fez máximo em 6,77. Está 6,75. Tá aí, deu compra rompendo aí esse patamar. 6,74, 6,75, rompendo 6,74, né? 6,74 rompendo, ou seja, 6,75 seria uma compra, com objetivo lá nos 6,94. Em termos, vou botar aqui um gráfico de 5 minutos, em termos do mini índice, por isso como é que eu acho interessante a gente olhar o mini índice e procurar operar o mini índice. Você vê o mini índice no gráfico de 5 minutos que a gente tem utilizado ultimamente, pô, ele tem dado umas operações bem legais. Aqui deu um troquinho, ó, na venda, no gráfico de 5 minutos, né, ele deu uma venda bonita aqui hoje de manhã. Depois deu uma compra bem consistente aqui. Enfim, aqui depois de muita volatilidade ele vem subindo, perdeu a força. Olha só, um macaco transparente. Ele deu uma venda. Olha só essa venda.
Aqui zerou a venda, mas olha só, se for pelas médias, ele foi lá embaixo. Depois deu outra venda aqui, deu outra compra, venda. Olha como é que ele... Outra compra e zerou essa compra, ó, pelas médias aqui. Agora. Depois que a gente começou o nosso call de abertura, nosso call de fechamento aqui. Por isso que eu venho mostrando para vocês o mini índice, onde ele realmente sinaliza com algumas boas oportunidades. Talvez o mercado não esteja tão interessante, mas o mini índice dá um giro legal. Um outro papel que eu queria mostrar para vocês aqui é Fibria. Fibra vem perdendo a volatilidade, a gente vem falando desse papel quase que todo dia. Bova Mini só dando alegria, só dando alegria. Pra você ter uma ideia, hoje eu fiz uma operação só, acabei fazendo só uma operação. Mas na média eu faço 3 operações, 3, 4. Ontem eu fiz 4, dia anterior eu fiz 2, depois eu fiz 3, 3. A média é essa, 3, 4. Hoje fiz uma só. Que foi justamente esse movimentozinho aqui. Na compra. Já tá. No começo da semana eu tinha. No final da semana passada eu tinha dado uma informação que ele já estava dando 4%. Não. Ele na ocasião estava dando 2%. Ele está dando em torno de 4% agora, hoje. Um pouquinho menos de 4% talvez. 3,80, enfim, perto de 4% no mês, nesse mês. Nesses 2 meses, um pouquinho menos de 2 meses e meio, ele está dando mais de 20% de lucro líquido. Lucro líquido significa pagando corretagem, só não paga imposto de renda. Mas está bem legal. Como eu sinceramente gostaria muito de ver esse fundo. Não depende de mim, né? Depende enfim, de algumas estratégias que a corretora está montando, né? E voltadas para poder ter esse fundo e tá trazendo benefícios para vocês. Mas, enfim, tem boa chance sim. A gente tem 6 meses pela frente. Então tem boa chance desse ano ainda estar pronto, com certeza. Eu, pelo menos, estou confiante que sim. Vamos ver com o pessoal, né? Não depende de mim. Mas se dependesse só de mim, com certeza. Eu estou esperançoso que venha a ser concretizado esse ano ainda. Bom, vamos aqui em Fibria. Desde que ele vem perdendo a força, né? Cada dia que passa, ele vem estreitando mais. E essa figura não chega a ser uma cunha de reversão, é uma constatação. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais harmônico. Olha só, se eu fizer isso aqui, olha só o que acontece. Espera aí. Aqui assim, ó. Ele acaba se encontrando aqui. Então, na verdade, acaba sendo
uma figura que lembra muito uma cunha, mas ela é muito grande para ser cunha. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 candles. Essas figuras são muito pequenininhas. Essas figuras são, nessa cunha de reversão, ela é pequena. Mas essa figura maior, ele deixa o sentimento da perda da força do movimento de alta. Aqui, por exemplo, ele chegou a fazer um padrão de envolvimento hoje. E esse padrão de envolvimento que não foi confirmado, né? Ele voltou para cima. Mas essa mínima de 25,73 mostra um stop ou eventualmente até um ponto de abrir posição vendida, né? Abrir short. E se ele fechar, está aqui 26 no momento, se ele fechar um pouquinho acima, 26,30, ele forma um enforcado, que é um candle de reversão baixista. Eu vejo aqui o nosso glorioso mercado americano dando sinalização de que pode querer melhorar. Sobe um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. O SP500 nos 5 minutos. Ele sobe um pouquinho, dá uma socada nele. Sobe um pouquinho, dá uma socada nele. Quer dizer, nos 5 minutos, ele está dentro de uma grande área de deriva. E vem testar a banda inferior. Nesse caso aqui, testou a média das bandas, voltou a testar a banda inferior. Com fundinho duplo. Reverte para a banda superior. Volta a testar a banda inferior. Né? Você vê que ele fica sobrecomprado. Desculpa, sobrevendido. Sobrecomprado. Sobrevendido. Sobrecomprado. Sobrevendido. A expectativa agora é que ele fique sobrecomprado. Que ele volte para a banda superior. E veja que as bandas estão paralelas, sinalizando resistência e suporte. Então a expectativa é que ele venha para os próximos minutos, 10, 15, enfim, isso aqui é a cada 5 minutos, né? Tirando esse candle, mais 2 ou 3 candles, na verdade 15, 20, 30 minutos, daqui até o final do pregão, meia hora que tem pela 35 minutos que tem pela frente, que ele venha fechar mais próximo desse topo aqui da média das bandas de Bollinger. Enfim, isso aqui é o índice, é o SP futuro, tá certo? E aí fechando, obviamente, fechando próximo das máximas daquele canal, o mercado melhora um pouquinho, enfim, mas grave 5 minutos é só um detalhezinhos, né? É pequena coisa. Acho que pode ser o suficiente para definir algumas figuras, alguns candles, né? Então é isso. Fibria pode estar formando um martelo de reversão baixista. Deixa eu ver só aqui. Tem um papel especificamente que eu quero ver aqui. Eu quero falar de Energias Brasil. Não posso falar de Energias Brasil. Então não tem problema, a gente corta. Vamos falar de outro papel aqui. Vou falar aqui de BR3. Soltei uma análise desse papel, ele está bem interessante. Olha só, topos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos. O papel está numa tendência de alta de curto prazo. Ele chegou a formar aqui como
aconteceu com Fibria, ele chegou a formar uma figura de reversão, Fibria formou um padrão de desenvolvimento, aqui teria formado uma linha, como é que chama? Uma tempestade à vista. Seria uma linha, o equivalente a uma linha penetrante baixa. Essa figura não existe. O que existe é uma tempestade à vista de reversão baixista. Então, um ponto fundamental aqui é ele romper, talvez hoje não. Na verdade, eu estou até torcendo para que ele feche um pouquinho mais alto. E aí, mais dentro da banda, né? Abre dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro. Reverte, padrão de comportamento repetitivo. Mas o que eu estou querendo, na verdade, é que ele feche um pouquinho melhor para formar um enforcado de reversão baixista. Ou então ele cai de vez, fecha na mínima, próximo da mínima, e aí mostra força na queda. O ponto fundamental é que ele tende a vir a buscar essa linha de tendência de alta e depois volta a subir outra vez. Então ele sobe, bate na linha de retorno, linha de tendência de alta, linha de retorno, linha de tendência de alta e aí volta outra vez para a linha de retorno. Quando ele fizer esse movimento, a gente entra comprando, recomendação de compra, que ele vai buscar a linha de retorno outra vez pelo padrão de comportamento repetitivo do mercado. Ok? Vamos ver BISA. BISA está dentro de uma área de deriva, ele querendo romper essa área, veja que ele sai da banda inferior como suporte, testou a média das bandas, volta para dentro, tá vendo? Ele testa a banda inferior, testa a média das bandas, volta a testar a banda inferior, respeita, ponto fundamental é que ele respeita a banda inferior de Bollinger, reverte, aí quando ele reverte ele já entra rompendo a média das bandas, de uma forma um pouco lateral, é verdade, derivando e já alcança a banda superior outra vez. Quer dizer, outra vez, ele alcança a banda superior. Ou seja, aqui ele chega num objetivo de alta de curto prazo. Daqui para frente, a questão é saber se as bandas vão abrir para o gráfico passar, ou se daqui ele vai atuar como uma forte resistência, porque aqui temos uma dupla resistência, resistência de 1,61, que é uma resistência de Dow, e resistência da banda superior de Bollinger. A gente, enquanto fala, vê que ele está rompendo, ele está querendo vir para cima, tá certo? Mas esse candle, por enquanto, traz uma certa insegurança, porque pode vir a ser, deixa eu só ajeitar aqui, 167. Devagarinho ele tá querendo vir para cima, né? Puxar um pouquinho mais aqui. Aqui 161, 167. Foi uma compra. Seria uma compra até agressiva. Porque primeiro o estocagem já está bem sobrecomprado em 91%. Mas o interessante é que ele pode, pela estratégia das bandas de Bollinger, né, abrir como já está abrindo. Ele faz um topo, quando ele amanhã rompe a máxima de hoje, é uma compra. Então a gente tem mais 1 ou 2 dias aqui com um objetivo de alta em 184. Então uma compra conservadora seria amanhã romper no 167, com objetivo a 184. É uma entrada agressiva, a gente não está entrando no fundo. Agora, um ponto interessante a ser observado é que ele sai de uma área de deriva. E pelo padrão de comportamento repetitivo, a gente sabe que ele tem um objetivo, a gente duplica, a gente mede essa distância e faz um repique para cima, e a gente vê que essa
esse canal de deriva tem um objetivo aqui em 1,90. Então uma compra conservadora seria 1,67, com o primeiro objetivo em 1,84. Esse é um objetivo de Dow, é uma resistência de Dow depois de 1,90. Ele tem um topo anterior mais forte aqui em cima em 2,12. Então é questão de ver se realmente vai confirmar esse movimento de alta. Sugestão: traça a linha de tendência de alta. Botar ela um pouquinho mais forte aqui, traça a linha de tendência de alta. Enquanto o papel estiver respeitando essa linha de tendência de alta, mantém uma compra no papel. Ele vem agora 1,63, vem devagarinho, né, vem rompendo 1,61, 1,62, 1,63. Para um papel com valor monetário pequenininho como esse, cada centavo é um percentual interessante, né? Aqui BISA, no momento subindo 4,5%. Ou seja, o papel explode para cima. 4,5% de alta. Lá fora o mercado começa a melhorar, como era a expectativa, né? Pelo padrão de comportamento repetitivo, ele sai da banda inferior, já rompeu a média das bandas, vem para cima. Com isso, Petrobras está na máxima do dia. Vou botar aqui que a gente enxerga melhor. Petrobras está na máxima do dia, querendo romper esse canalzinho de deriva. Ou pelo menos essa figura onde no seu interior existe uma deriva. Aqui 15,92. E depois aqui em cima em 16,17. E depois 16,47. Vamos ver que ele está na máxima do dia aqui. Eu volto a mostrar aqui Vale do Doce também. Está vindo para cima. Veja que ela já melhora um pouco mais, né? 27,80. 27,80, deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui os parâmetros também. Hoje teve um probleminha no gráfico. Alguns papéis eu perdi. 27,60. E já está em 27,88. Maravilha. Ponto negativo, estocagem já mostrando fraqueza. Então ele com isso confirma de fato que rompeu, já está confirmado que ele rompeu o padrão anterior. Eu vou traçar aqui uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de alta. O ponto negativo é que ele pode estar formando aqui um enforcado também, né? Tem isso, tem que ver como é que ele fecha, porque ele pode formar uma figura de reversão aqui.
certo? Ele pode formar aqui uma figura de reversão. Gol. Gol achei meio bola fora, viu? O papel tá tão com os candles assim tão subnutridos. Olha só, ele faz um candle pequenininho, aí abre com gap, um candle pequenininho, melhora um pouquinho, aí já vem outro, aqui um doji, aí sobe um pouquinho, doji, só um pouquinho, doji. Isso aqui também é um doji. Então ele tá subindo a conta gota, né? Para quem é ansioso, ficar com esse papel aí vai infartar. Porque tá bem se arrastando, né? Mas também no mercado como o mercado de hoje, o mercado hoje se arrastou. O mercado hoje se arrastou. Se você está comprado, mantenha. Se não estiver comprado, minha sugestão é ficar fora. Ele fechou a compra aqui, tá vendo? Ele já mostra perda da força, pode fazer aqui uma pequena estrela cadente. Talvez não chegue na banda superior de Bollinger. Pelo menos não nos 8 e 15. Ele pode até amanhã abrir melhorando um pouquinho, mas essa banda superior vai, ó, é para baixo. Não achei muito legal, não. Itaúsa. Alguns papéis aqui, Banco do Brasil, alguns papéis aqui acabaram melhorando, né? Opa, sinalização de quem aqui? CETIP. Dando compra. Itaúsa, o spinning top, tentando romper aqui, eu não entraria ainda não. Isso aqui, a gente até soltou uma compra. E compra agressiva, stop curtinho. Fomos logo estopado e tá aí, 8,07. Mas se você não estopou, beleza. Ele fez aqui 7,96. Melhorando um pouquinho. Eu acho que amanhã tende a subir. Tende a subir sim. Então se você não estopou, beleza. Tá aqui linha de tendência de alta. Aí amanhã, já sabe, né? Se ele vier abaixo da linha de tendência de baixo, talvez seja o caso de zerar. Ok? Tem que ver se ele consegue fechar ou não acima. Na verdade, não é 8 e 10. Na verdade, o número aqui é 806. Tá certo? Beleza, parabéns, Ligson. Ele fez máximo aqui em 806, tá 807. Tem 810, eu tinha dito que era um arredondamento, né? Estocagem comprado tem chance de vir para cima. Amanhã e depois tem o discurso do Bernanke, aí é que mora o perigo. Mas eu acho que não vem expectativa negativa não. Não vem expectativa negativa. Quando eu falo em expectativa negativa é em relação, e é o que o mercado quer saber, é em relação se o Fed vai ou não vai parar de comprar os títulos públicos. 85 bilhões de dólares, se a gente injetar liquidez, né? É isso que o mercado quer saber. E com a taxa de juros hoje, saiu hoje de manhã, não sei se vocês chegaram a ver, quem estava de manhã aqui comigo viu, né? A gente viu essa taxa junto, né? O CPI, o CPI, né? Índice de preço ao consumidor. O inglês chama-se Consumer Price Index. Subiu 0,5% em junho, em comparação com maio. Em termos sazonalmente ajustado. Segundo o Departamento do Trabalho, a expectativa era que viesse 0,4, veio 0,5.
E aqui aí é que vem o ponto fundamental. Em bases anuais, o CPI avançou 1,8 percentual em junho, perto da meta oficial de 2%. O núcleo CPI, que exclui a categoria de alimentos e energia, subiu 1,6 em junho, em relação ao mesmo período do ano passado. O menor ganho, ou seja, sai um número bom, sai um número ruim, sai um número bom, um número ruim. Ou seja, aí a questão toda é que o Fed começa a ficar também lá, começa a ficar preocupado com as pressões inflacionárias, né? E aí o Banco Central tem que tomar providência. Um ponto dentro dessa providência que o Banco Central vai tomar é não cortar essa compra de títulos de 85 bilhões de dólares por ano, ok? Vamos ver aqui a CETIP 3. Aqui CETIP 3 bateu ali, tocou o alarme porque ele encostou 22,50. Eu vou ativar outra vez aqui para amanhã. E aqui está bem interessante, rompendo, olha só, canal de deriva, banda inferior, suporte, banda superior, resistência. Ele está no meio do canal. E aqui é simples, né, de a gente entender. Entender o quê? Que eu começo essa distância. Ficou um pouquinho curta, mas eu meço essa distância. E rompendo 22,50, eu projeto ela para cima, o que me daria um objetivo na média de 200 períodos de exponencial. Em torno de, aqui está 24,05, ela ficaria em torno de 24. Ou seja, tem uma resistência, não chega a ser intermediária, mas uma resistência um pouco mais para baixo nos 23,57, 23,40, que é a banda superior de Bollinger. Ou seja, daria uma bela compra. Significa que rompendo, vou até anotar esse tipo aqui, rompendo 22,50, espero que ele feche abaixo desse valor. Objetivo a 23, vou botar de 57, vou botar 55. 23 de 50, não, 22 de 50 para 23,55, dá 4,66 de ganho. 22 de 50, 2% de stop, vou arredondar aqui para 22. Seria 22,05, vou deixar 22 bola a bola. Bem interessante esse papel aqui. Tá certo? Esse tipo tá bem interessante. Vou pegar aqui pão de açúcar. Pão de açúcar tá vindo aqui, como alguns papéis que a gente já viu, pode vir a estar formando uma estrela cadente, né? Desculpa, um enforcado. Mas aqui já começa a criar dúvidas, e alguns desses que a gente viu cria uma certa dúvida, porque o corpo, essa parte daqui, o corpo do candle está desproporcional em relação à sombra. Em outras palavras, a sombra tem que ter pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. E não tem o corpo, ou seja, o papel subiu, essa relação 2:1 diminuiu, ou seja, o tamanho do corpo aqui em relação ao tamanho da sombra
o corpo está um pouquinho menor do que o tamanho da sombra. E isso, pela análise técnica japonesa ortodoxa, não é considerado um enforcado. Ok? Então a gente tem que ver aqui como ele vai fechar. E tem mais, se deixar a sombra superior, é muito detalhe. O gráfico japonês tem muito detalhe. Se ele deixar uma sombra superior, essa sombra não pode ser maior do que 10% do tamanho do corpo. Se for, também não é um enforcado. Se ele vier para baixo um pouquinho e a relação do corpo for, né, a metade do tamanho da sombra inferior e a sombra superior for menor do que 10% do corpo, aí você tem um enforcado. Caso contrário, não é enforcado. O papel pode até cair, e aí são aquelas figuras que eu falo que parece. Ah, essa figura parece com um enforcado. Parece por quê? Porque não é de fato um enforcado, mas vem a pergunta, será que vai se comportar como sendo? Porque muitas vezes acontece isso. O Kendo não forma a figura típica, mas acaba se comportando como sendo. Tanto que tem vários autores, americanos principalmente, que eles não se apegam mais a esses detalhes. Então, se algo parece ser, eles já consideram como sendo. E se a massa considera como sendo, ele passa a se comportar como se de fato fosse. Legal isso, né? Ou seja, o comportamento da massa. Epa, olha esse tipo ali outra vez. É o comportamento da massa, né, que dita as regras do mercado. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ok? E com pão de açúcar, abrindo as bandas, tá vendo? As bandas estão abrindo, apesar dele estar bem sobrecomprado em 93, ele pode subir aqui tranquilamente mais uns 5%. Ele tem aqui essa resistência, já está bem mais alta. Mas espera aí, deixa eu puxar para cá um pouquinho e puxar aqui. Olha só, ele já está testando essa resistência. Essa mínima aqui foi de 102,18. Ou seja, já rompeu. 102,18. Ele está em 102,58. E aqui também tem um pequeno gapzinho aqui. Vou tirar essa daqui. Já passou mesmo. Nessa faixa aqui de preço, 103,54. E aqui fez mínimo em 103,63. Vou deixar na primeira 54. E deixa um gapzinho, como gap insignificante, mas é uma área de resistência que passa a ser um pouquinho forte. Ok, então Pão de Açúcar está vindo para cima. E aqui também, depois de vários dias de papel em alta, é bom, vem cá, é bom pensar em trabalhar com stop. Enquanto respeitar essa linha de tendência de alta, mantenha o papel. Rompeu, pula fora. Quando não é bem assim, ele tem um pouquinho mais para baixo. É essa sombra aqui. Agora aqui é o seguinte, isso aqui é para um giro mais curto, tá certo? Para preservar o lucro. Amanhã ele já pode bater nesse 103,54. E aí depois, a gente pode ver aqui, depois de 103
e 54, ele vem aqui para 107 e 60. Cento e sete e 60. Ok? Tá bonito. Pegar a Estácio aqui. 2 dias seguidos com candle negativo. 16,50 é um suporte. Ele alfinetou esse suporte. Na verdade, testou. Bateu ali nos 16,45 e voltou. E aqui ele sai da banda inferior, vem para a banda superior. Arma um pequeno topinho duplo de reversão baixista e pode vir retrair. Eu vou tirar esse Fibonacci maior aqui. A gente pode perceber que o papel está dentro de uma grande área de deriva. Aquele Fibonacci não tem mais motivo de ser. E aqui o que me interessa agora saber é qual é o nível de retração que ele vem. A máxima aqui foi 17, 16,99, beleza. Eu posso até botar aqui uma outra retração de 23,4. Olha que cravado nesses 16,50 aqui. Eu ia tirar, mas não vou tirar não, deixa aí, para chamar a atenção. Então você vê que ele testou 16,50, veio 16,45, subiu. Perdendo 16,45, ele pode vir na retração de 50%, em torno de 16, aqui perto da média das bandas de Bollinger. E depois, retração de 61,8, tem suporte de Dow, mas esse aqui eu vou tirar. Já era, tem que mexer nele, não quero mexer no Fibonacci. Está tão bem centrado aqui que talvez eu não consiga vê-lo novamente igual. Mas enfim, perdendo 16,45, ele tende a vir na retração de 50% na casa de 15,95, 16, arredondando 50 centavinhos. Bem interessante. Não se assustem. Vocês ouvem quando o alarme toca? Vocês sabem que vocês, inclusive, vocês têm à disposição essa ferramenta aqui, né? Monitor de cotações. São os alarmes que a gente põe para quando, enfim, todo papel que tem alguma coisa interessante, eu ponho aqui. Aqui nesse caso, por exemplo, vou botar aqui, montar aqui para vocês. STC3. Se ele vier, eu gosto de botar abaixo ou igual. Epa, não é você não. Deixa você aqui. Se ele vier abaixo ou igual. A gente falou a conta aqui, 16 de 45. 16 de 45. Ele está em 16,66. Eu clico aqui em ativar. Se ele perder 16,45, ele soa o alarme e muda de cor. Ele está rosa, ele está amarelo, ele vem para um rosa, um lilás, sei lá. Tá certo? E ele me sinaliza os papéis. Isso aí é muito útil. Muito útil. Em vez de você ficar o tempo todo olhando os gráficos, né, você monta uma carteira, faz uma análise e fica ali monitorando. E ele te dá o alarme sonoro das cotações. Ou seja, é por isso que a gente consegue acompanhar vários papéis ao mesmo tempo. Não é mágica nenhuma. O Shark te dá essa ferramenta. Ok? Vamos ver aqui. Pastor, vamos lá, pastor. SPTW.
É, aqui dentro de uma área de deriva, ele tinha perdido a força da alta, abre com gap, vamos botar esse suportezinho, ele pode ir perdendo esse suporte aqui, a expectativa é que volte lá para casa dos 82, né? Ele sai de 83 de 50, arredondar aqui, 83 de 50, número 8352. 83,50 para 82. Estocástico neutro com viés de baixa, começando a querer abrir venda em 64%. Então, um canalzinho de deriva dentro de um canal maior de deriva que está dentro de uma área maior de deriva. Ou seja, haja deriva para esse papel. E o valor monetário dele não é pequeno, é alto, né? Então isso aí acaba atrapalhando até a própria volatilidade do papel. Ok? Mais alguma coisa? Mais algum ponto que vocês queiram ver? Abaixo de 82 fica muito difícil de ir, concordo. Estamos chegando aqui nos momentos finais. Só para ver aqui que Petrobras deu uma melhorada substancial hoje. Ele fecha próximo das máximas. No momento ele está em 15,78. A máxima é 15,79. O leilão 15. Vamos dizer o outro. 15,65. Vem para baixo. E a Vale fechou 27,90. Leilão 27,85 para baixo. Bom, mais perto está dentro de uma área de deriva. Estamos no início do leilão, na verdade, já começou tem 4 minutos. Nova York acaba de fechar, ou seja, 5 horas cravado. E o nosso mercado fechando também. Vamos encerrar por aqui, a gente volta cravado também daqui a 10 minutos. Hoje, terça-feira, vamos estar falando daquele template do macaquinho. Foi a sugestão. Alguém perguntou, não me lembro mais quem perguntou, qual era um template ou uma estratégia minha preferida. Eu falei, a estratégia é essa daqui, mas essa você já conhece. Alguém disse que não conhecia, faltou aula. Eu não estou lembrado, sinceramente, o nome. Ah, foi você. Leilson. Exato. Então, Leilson, a gente volta daqui a 9 minutos agora, às 10 horas, 7 horas. 17 horas e 10 minutos para falar sobre esse template aqui, que eu acho espetacular. Quem quiser participar não precisa desligar, e a gente vai fazer exercícios tanto no semanal, no diário, no intraday, em opção, no dólar, enfim. A palestra é muito curta, mas o que eu quero mostrar basicamente é que ele funciona para qualquer ativo em qualquer tempo gráfico, seja no diário, no semanal, no mensal, no intraday, 5 minutos, tá certo? E obviamente vou mostrar para o Leilson como é a leitura dessa quase um trading system, tá certo? Então a gente volta às 5 horas e 10 minutos, daqui a 8 minutos agora. Obrigado e até daqui a pouco.
Lembrando, quem não estiver presente, obrigado. A gente se vê amanhã às 9h30 da manhã no nosso call de abertura, ok? Até daqui a pouco. Obrigado. Tchau, tchau.